Meus irmãos, por favor, abram as suas Bíblias para o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Tem sido a nossa jornada neste Evangelho. Fez agora no mês de maio 1 ano, então já temos 1 ano e um pouquinho estudando este Evangelho. Hoje é a nossa 33ª mensagem. E eu espero em Deus que tenha sido uma bênção, esteja sendo uma bênção para a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Se os irmãos lembram, começamos a sessão do Evangelho de Marcos, que relata aquela última semana de Jesus. Esta sessão começou desde o capítulo 11. Com a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho. Então eu espero que você lembre desse fato, que é muito importante. O capítulo 11 abre aquela última semana, no domingo que hoje em dia é conhecido como Domingo de Ramos, né? Jerusalém recebeu o rei montado em um jumentinho. Um ato profético, um ato messiânico. E a gente já viu a explicação e as implicações do texto. Jesus vai até o templo, Jesus observa tudo e volta, conforme o relato de Marcos. No outro dia, ele amaldiçoa uma figueira, ali falando sobre o aspecto de que a figueira não tinha fruto, apesar de ter a aparência de ter fruto. E depois ele vai ao templo e ele então expulsa os cambistas, aqueles que trocavam as moedas para a compra dos animais para o sacrifício. E ele diz que os fariseus e os escribas estão fazendo da casa do seu pai um covil de salteadores. É uma denúncia muito grave. Após isso, Jesus conclui o ensino da figueira, que foi, eu disse aos irmãos que foi uma pregação dramatizada. Então Jesus vai ensinar aos seus discípulos 3 elementos essenciais do discipulado: a fé, a oração e o perdão. Então eles saem dali, eles estão nesse trânsito indo e voltando a Betânia, e depois, no dia seguinte, Jesus volta ao templo, e foi o que a gente viu domingo passado. Quem estava domingo passado viu que Jesus, no final do capítulo 11, foi questionado em sua autoridade. Não sei se vocês lembram, os escribas chegaram para Jesus e disseram assim, os anciãos, o sinédrio, disseram para Jesus assim: com que autoridade você faz essas coisas? E aí Jesus não responde, na realidade ele replica com uma outra pergunta. E ele diz: se vocês disserem se João Batista batizava do céu ou da terra, eu digo a vocês com que autoridade eu faço. E aí a gente viu, Jesus foi colocado à prova em sua autoridade. Começou-se o capítulo 12, irmãos, e lembra que o capítulo 12 é sequência do 11. Jesus está no templo. E aí, irmãos, Jesus conta uma parábola. A parábola de um homem que plantou uma vinha. Ele organizou essa vinha, ele fez um lagar, ele fez uma torre de vigia e ele arrendou para uns lavradores. Vocês lembram disso? E nesta parábola Jesus vai dizer que aqueles lavradores maus, na época de dar o soldo, de dar o lucro ao seu senhor, eles não deram. Aquele senhor mandou vários servos e eles espancaram, humilharam, até que o dono da vinha disse: já sei, vou enviar o meu filho, meu único filho, talvez eles vão ter consideração por ele. O que é que acontece? Os lavradores maus dizem: este é o herdeiro, o que é que vamos fazer com ele? Vamos matar. E Jesus aplicou, versículo de 10 a 12, aplicou esta parábola diretamente para a liderança de Israel. Percebam, irmãos, percebam, por favor. A tensão entre Jesus
e a liderança religiosa está aumentando. E aqui está escalando. Então Jesus já tem confrontado eles pela hipocrisia. Jesus agora diretamente conta esta parábola porque eles não dão frutos benditos de arrependimento. E Jesus agora está dizendo que eles estão intentando matar o Filho de Deus. Então veja que a situação fica muito tensa, a corda está bem esticada. Não se perca, tá bom? Tente seguir aqui no texto bíblico, conforme essa explicação introdutória. A partir do versículo 13, atenção, agora sim é o nosso texto de hoje, capítulo 12, versículo 13. Essa tensão vai escalar ainda mais, porque Jesus está no templo e ele começa a ser de novo questionado. Eu vou fazer umas marcações no texto e é muito importante que você tente marcar também aí, não estou dizendo com caneta, se quiser tudo bem, mas numa marcação pela estrutura literária que o autor escreveu. Atenção ao capítulo 12, versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então veja o primeiro grupo que depois dessa primeira escalada tensa, quem aparece? Fariseus e herodianos. 2 grupos. Siga aí versículo 18. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo... Então preste atenção. Primeiro, fariseus e herodianos. Versículo 18, segundo os saduceus. Agora vá para o versículo 28. Eu estou marcando o texto apenas. Nem comecei a pregar ainda. Estou marcando o texto. Versículo 28. E aproximando-se um dos... Vocês estão comigo? Escribas, que tinha ouvido a disputa de Jesus e sabia que tinha lhe respondido bem, perguntou: qual é o primeiro grande mandamento? Então, irmãos, percebam aí, Jesus está no templo, Jesus está confrontando aquela liderança que está negando a identidade messiânica de Jesus. Eles são como figueira sem frutos, são como um templo sem Deus. E agora eles estão querendo dar cabo a essa situação. Jesus já é conhecido, Jesus é um mestre por excelência, mais do que qualquer um deles. Jesus está no templo, Jesus expulsou algumas pessoas que estavam fazendo negócio dentro do templo. E agora esta turma está dizendo assim: gente, a gente não pode mais tolerar isso. Então eles começam a se juntar. Grupos, começou com os anciãos representam o sinédrio, seria o topo da liderança judaica. Aí depois vem fariseus herodianos, depois vem um grupo chamado saduceus e depois vem um grupo chamado escribas. Então todo o capítulo 12, irmãos, é esta tensão, Jesus sendo colocado à prova. Então a nossa mensagem hoje, na realidade, deveria ser em todo o capítulo 12, porque é um fôlego só, é uma toada só. Claro que não vamos fazer isso, e eu quero dividir esta mensagem hoje em mais 2 mensagens, aonde o tema geral é a sabedoria de Jesus. Jesus está então agora no templo, na casa do seu Pai, e ele vai cumprir um sinal messiânico pelo qual Isaías disse que ele seria o maravilhoso conselheiro. A palavra ali conselheiro não é só quem dá conselho, mas é alguém que por suas palavras, por sua sabedoria, é inigualável. Então,
A sabedoria de Jesus, e aqui ele não vai mais dar mais nenhum sinal messiânico, nenhum milagre vai ser feito. Acabou, por assim dizer, o aspecto dos milagres messiânicos de Jesus. Aqui agora o que vai restar vai ser a sua palavra, e que é tão importante quanto os milagres. Eu diria, ouso até dizer, que as palavras seriam até mais importantes do que os sinais messiânicos, mas é difícil a gente categorizar assim. Mas as palavras de Jesus é que trazem vida. Alguém pode ver um milagre e, como muito aconteceu, pode desacreditar quem é Jesus. Mas ao contrário, quando Jesus fala da sua identidade, se você acreditar nas suas palavras, você é salvo. Então, os milagres, eles apenas confirmavam a identidade messiânica. E Jesus aqui está sendo colocado à prova. Então, irmãos, a partir de agora, nessa nossa primeira mensagem, dentro deste bloco maior, Jesus no templo, eu quero sempre que vocês coloquem essa imagem na mente. Jesus está no templo, sempre arrodeado de muitas pessoas, arrodeado dos seus discípulos, e a liderança está querendo colocá-lo à prova, tentar pegar ele em alguma palavra. Olha, ó, é um pecador, olha, ó, ele é um blasfemador da lei, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo, vamos entregá-lo a Roma. Então, essa é a atmosfera tensa. A corda aqui está bem esticada, e Jesus não vai aliviar, irmãos. Inclusive, no final do capítulo 12, ele faz a pergunta de quem é Jesus. Inclusive, ele vai chamar os fariseus, os escribas, melhor dizendo, de hipócritas. Então, hoje, irmãos, diante desse ataque dos religiosos, sobretudo fariseus e herodianos, queremos então mostrar que Jesus frustrou esta incursão maligna e mostrou por meio da sua sabedoria, atenção, como os seus discípulos deveriam lidar com as questões deste mundo. Porque em cada bloco desse, o assunto vai mudar. No bloco de hoje, a pergunta é sobre os impostos. É certo ou não é certo pagar imposto a César? Essa é a questão hoje. A outra questão é, Jesus tem ou não tem ressurreição? Aí ele vai responder. A terceira é, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí ele vai trazer uma interpretação precisa da lei. Então são 3 confrontações. E hoje pretendemos ver uma, talvez, quem sabe até a segunda. Mas ficarei por satisfeito se a gente ver hoje que Jesus traz a sua sabedoria como um maravilhoso conselheiro sobre os assuntos deste mundo. Atenção! Jesus, como maravilhoso conselheiro, ele vai ensinar sobre assuntos deste mundo. Agora volte ao verso 13, texto que vamos ler na sequência agora e depois ir conquistando o texto na medida que a gente vai desenvolvendo as explicações. Marcos 12, a partir do versículo 13. Dê atenção à palavra de Deus, meus irmãos, que é ela que transforma a nossa vida. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César? Ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Por que me testais? Por que me provais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. E eles lhe trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: De César.
E Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Alguns aspectos preliminares desse texto. Esse texto é muito conhecido em nosso meio. Ou eu estou enganado? Às vezes a gente escuta, inclusive, incrédulos falando desse texto. Ou eu estou enganado? Dai a César o que é de César. E geralmente mais essa parte, né? A Deus o que é de Deus. Alguns não falam, ou por não saber, ou por não querer. Mas o fato é que talvez esse é um daqueles textos que entram na categoria dos textos mais abusados das Escrituras. Dai a César o que é de César. O segundo aspecto do nosso texto, e aqui eu estou arando o terreno, né? Estou tirando aqui algumas coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada no texto. Uma outra observação que eu gostaria de dizer é que devemos ter cuidado de, quando nos aproximarmos com um texto assim, nós trazermos todo o nosso pensamento moderno no que se refere à política, à economia, ok? Temos que ter muito cuidado, irmãos. Pastor, mas não tem aplicação? Tem, claro que tem. Mas você não pode fazer um atalho, porque se você fizer um atalho, você incorre no risco de interpretar mal o texto. O que seria, então, dar a César o que é de César? Dar a Deus o que é de Deus? Que esta é a frase central do ensino. Mas antes de entendê-la, o que é que está sendo envolvido ali? Qual é a questão? Qual é a tensão? Então, dito isso, irmãos, tanto no que se refere ao texto, que é muito conhecido, como no que se refere à nossa própria observação do texto, para que a gente não venha com a nossa própria mente moderna, de conceitos modernos do que é política, democracia, economia, barará, e trazer para o texto, antes que você faça isso, que você provavelmente vai errar na interpretação, vamos com calma, para que a gente possa realmente tentar absorver e extrair o que Jesus disse para os seus discípulos em resposta aos religiosos e o que podemos de fato aplicar em nossa vida. Então, o meu objetivo hoje, à luz desse texto, é mostrar, irmãos, que Jesus nos dá a condição de sermos sábios neste mundo. Não somos deste mundo, mas na medida que estamos no mundo, nesta atmosfera humana e temporal, Jesus nos dá a condição de ser sábios para lidar com questões às vezes muito complexas. E que na sabedoria de Jesus sempre há um caminho seguro. Então este é meu objetivo hoje. Sabedoria de Jesus sendo aplicada aos assuntos deste mundo. Primeiro, irmãos, vamos observar a pergunta. A pergunta que ela foi não só capciosa, porque ela tinha um contexto político e tenso, lembra disso, mas, sobretudo, esta pergunta é uma pergunta maliciosa. Se virmos o texto em paralelo, Mateus 22:15, a gente vai ver lá em Mateus 22:15 que os fariseus estavam já planejando de como poderia enredar Jesus. O próprio texto de Marcos também diz isso. Mas lá traz essa ideia do planejamento, da intenção maligna. E a gente vai perceber no versículo 13, porque eles estão querendo apanhar Jesus em alguma palavra ilícita, você percebe o grupo que se juntaram. Quem são os dois grupos aqui que estão agora unidos para pegar Jesus? Fariseus
e herodianos. Irmãos, eu não tenho nem exemplo para dar hoje de como esses dois grupos são totalmente antagônicos. É como se fosse norte e sul. Ah, pastor, pense aí hoje na esquerda para a direita. Esqueça isso. Era muito pior, porque os fariseus, dentro do sistema religioso judaico, era o grupo mais criterioso no que se refere à lei de Moisés. Tanto é que eles até acrescentaram à lei de Moisés outros aspectos da lei que nem era obrigado. Na realidade, eles até inventavam. Os fariseus, irmãos, eles surgem após a história dos macabeus, que nem tem na Bíblia, mas nos livros apócrifos, até citei eles hoje na nossa escola bíblica dominical, que foi um grupo revolucionário para poder tentar libertar Israel pós-exílio das mãos dos impérios. Na ocasião, o Império Grego já estava nessa transição de gregos e romanos. E os macabeus, que foi uma família, foi um clã, mas que ficou a mais conhecida como realmente pessoas que batalhavam para que a nação de Israel se libertasse. E é dentro deste aspecto dos macabeus, os separados, que vem os fariseus, que seriam os separados dos separados. Eram pessoas extremamente zelosas e religiosas, sobretudo hipócritas, e eu não vou entrar nesse mérito, porque não é a minha questão agora. Eu quero apenas mostrar o antagonismo entre os fariseus, este grupo religioso zeloso da lei, ao extremo, inclusive um extremo errado, e os herodianos. E os herodianos, irmãos, era uma agremiação, vou usar o termo, um partido, uma facção da família de Herodes. Herodes o Grande se torna rei sobre imposição helênica já de Roma, e a dinastia de Herodes o construtor, conhecido na história como o construtor, ele é tão bem quisto entre os romanos, porque ele é apenas um fantoche. Ele não é rei de nada na realidade, ele é apenas um fantoche, mas Roma gosta tanto dele porque ele reina, ele governa na Judéia, sobretudo, com mão forte, com mão de ferro. E aí surgiu os herodianos, pessoas que diziam: Herodes é o nosso rei. Alguns estudiosos trazem da arqueologia e da história dizendo que estes homens não necessariamente eram apegados à lei de Moisés e aos costumes dos fariseus, mas, sobretudo, eles tinham uma preferência à fidelidade da dinastia herodiana. E mais ainda, foi através desta agremiação, segundo dois historiadores, que começou-se a se pagar tributo não somente a César, mas também a Herodes, até porque todo reino precisa de lucrar. Como é que um governo lucra, irmãos? Se eles não produzem nada? Por meio de imposto. E até hoje é assim. Não estou nem criticando, mas é assim. Se você tem um governo, aquele governo precisa daquilo que ele diz que oferece, governar, e para governar tem que ter uma máquina mínima ali para poder sobreviver. E o imposto, irmãos, é da onde sai o patrocínio de um governo. Então esses herodianos eram homens que tinham por Herodes alguém que poderia salvá-los até de Roma, mas este grupo já estava percebendo, irmãos, isso aqui é muito importante, já estava percebendo que Jesus já era uma ameaça. Por favor, volte um pouquinho para Marcos capítulo 3.
Jesus no início do seu ministério. Jesus nem foi a Jerusalém ainda. Marcos capítulo 3, versículo 6. Após Jesus fazer uma cura no sábado, e isso foi alvo de muita discussão e afronta para a liderança judaica, eu quero apenas mostrar que isso aqui não é algo novo. Esta aliança entre fariseus e herodianos, um grupo religioso e um grupo meio que político. Marcos 3,6, o texto diz: e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, poderíamos dizer que o primeiro contato desses dois grupos, totalmente distintos, foi uma questão do sábado. E Jesus está aqui em Cafarnaum, está lá no norte, nem foi em Jerusalém ainda, conforme o relato de Marcos e dos demais. E Jesus cura no sábado, e tem toda aquela discussão do sábado, que hoje eu não vou entrar mais, já falamos sobre isso. O fato é que, por causa de uma cura no sábado, houve o primeiro contato com este grupo. Então vocês percebem, irmãos, que o problema não era zelo em relação à questão que eles levantaram no capítulo 12, se é lícito ou não é, se é da lei de Moisés ou não é, dá tributo a César, se é pecado ou não. O problema não era esse. O problema é que Jesus era um incômodo, tanto para o status quo dos herodianos, que viram em Jesus talvez um revolucionário. Epa, rapaz, esse camarada, eu acho que pode ser que ele enfraqueça a dinastia herodiana. Inclusive, vocês precisam lembrar que Herodes o Grande é ele que, quando Jesus nasce, ele tenta matar o menino. Então esse Herodes já morreu, e aqui já é outro Herodes, Antipas, mas está dentro da dinastia herodiana, e este grupo, ele jura lealdade à família, à dinastia herodiana. Então, desde o início do ministério de Jesus, eles viram uma ameaça. E o hipócrita é assim, ele está conforme os seus interesses. Ele não quer saber do reino de Deus, não quer saber do próximo, ele só quer saber do seu próprio reino, do seu próprio status. Então, irmãos, esses dois estão totalmente afastados em ideologia, por assim dizer, mas unidos em um propósito. Qual é a união dos dois? Dos herodianos, político, e dos fariseus, religiosos. Qual é o propósito entre eles? Vamos pegar Jesus. Não dá certo com ele, nem vocês, nem nós aqui vamos prosperar. Vamos eliminar. E eles estão tentando agora buscar elementos. E aí vem o versículo 14, volte para Marcos 12, 14. Chegando eles, muito provavelmente por uma comitiva do Sinédrio, talvez a gente vê isso em Lucas 20, porque o Sinédrio manda espiões, a palavra literalmente é espias, a observar as palavras de Jesus, mas Marcos não vai relatar isso, então eu não vou entrar, estou só referenciando Lucas 20, 20, que é o Sinédrio, são os anciãos, aquele grupo máximo, seria o Supremo Tribunal ali dos judeus, mandam espiões para observar as falas de Jesus. Mas aí a gente não sabe, Marcos não diz, só diz que então eles chegam nesta comitiva e fazem uma pergunta. Mas aí, irmãos, não é só a pergunta. Veja de novo comigo o versículo 14. A pergunta vem consigo uma bajulação, concorda? Olha só o versículo 14 de novo. Chegando eles, disseram-lhe: mestre. A palavra literalmente é rabino. Quando eles usam este termo, rabi ou raboni, mestre, eles estão fazendo o quê? Eles estão atribuindo a Jesus autoridade. Lembra que o contexto anterior foi
Com que autoridade você faz isso? Eles mudaram a estratégia. Eles foram comissionados por um grupo, provavelmente o topo do grupo, os anciãos, o sinédrio, e eles chegam com um discurso diferente e chamam Jesus de mestre. Continue comigo o versículo 14. Sabemos que és homem de verdade. Aqui o Senhor não é hipócrita. O Senhor, naquilo que fala, naquilo que vive, não existe embuste. O Senhor não é um impostor. O Senhor é verdadeiro. E ele ainda dizem mais o porquê que ele é tão verdadeiro. Veja versículo 14. E de ninguém se te dá. A ideia não se importa com ninguém. Não é que Jesus não se importava com ninguém, tá? Mas a ideia é que Jesus não via a aparência. Jesus olhava para Jean, como para Lopes, como para Viviane, como para Edinho, como para Nice, do mesmo jeito. Seja você uma alta autoridade, seja você a pessoa mais simples do campo, lá em Israel. Então, o olhar de Jesus era igual para todos. Então, essa é a ideia. O Senhor é verdadeiro. Inclusive, o Senhor não se importa com ninguém, no sentido de que não existe ninguém mais importante para o Senhor, não. E aí eles continuam. Porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensina o caminho de Deus. Eu pergunto a vocês, irmãos, esses homens falaram alguma mentira aqui? Eu não estou falando da intenção deles, ok? Porque a gente já sabe, à luz do texto, que a intenção deles era maligna, concorda? Mas eu estou falando das palavras. Esta frase que ele falou, que o Senhor é o mestre, que o Senhor é verdadeiro, não é hipócrita, e que o Senhor ensina o caminho de Deus. Essas três asseverações, é certa ou errada? Certíssima, irretocável. E aqui, irmãos, a gente percebe, se revela no texto bíblico, porque a gente sabe da revelação bíblica, a intenção deles, porque a gente não sabe a intenção, a gente não conhece a intenção de ninguém. Mas o texto bíblico já revela a intenção deles aqui, porque eles queriam pegar Jesus, mostra a malignidade da bajulação. Uma das características da hipocrisia é a bajulação. Agora, não quer dizer que não tem espaço para honrar alguém, para elogiar. Não estou dizendo isso, elogiar alguém. A Bíblia até fala, dai honra a quem merece honra. Mas entre honrar e bajular tem algo no meio. Entre honrar, na verdade, e bajular tem algo no meio, que é a hipocrisia. Que essas minhas palavras bonitas podem estar escondendo a intenção do meu coração. Inveja, espírito faccioso de vingança, ou qualquer algum outro contraponto com aquela pessoa. Mas eu não quero chegar e mostrar, me revelar no que está no meu coração, aí às vezes eu bajulo, aí não é mais honra, é hipocrisia, é bajulação. E aqui ficou patente, ficou claro entre os fariseus e os herodianos. O Senhor é imparcial, mestre. O Senhor é justo. O Senhor fala a verdade de Deus. Tá bom. Jesus já sabia de tudo isso, já sabia qual era a intenção do coração, ele sendo de fato Deus. O texto segue-se. Aí aqui vem o coração do texto, que é a pergunta. Versículo 14, após eles dizerem que ele ensina com verdade o caminho de Deus, a pergunta é lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos?
Meus irmãos, a gente não pode imaginar que esse assunto aqui é um pavio de pólvora. Não é falando hoje sobre imposto abusivo ou não do governo, se é alto ou não, se eles usam. Esquece isso. Aqui havia um governo romano, que fazia vassalo em seu império a quem ele subjugava, e eles tributavam o povo subjugado. E deixa eu lhe dizer, não tinha opção de pagar ou não pagar o imposto, não. Não pagar o tributo, sobretudo aqui, segundo os estudiosos, haveria na época de Jesus pelo menos 3 tributos. A Bíblia fala de 2, mas segundo eles tinham basicamente 3 tributos, e este tributo de César especificamente é o tributo do recenseamento, o tributo de você existir no reino de César. Você é uma pessoa, é um pai de família, você tem filhos, você tem propriedade, você tem gado, a sua propriedade particular. Você, existindo no meu reino, você tem que me pagar. E quem não pagasse, escute, quem não pagasse morria. Quem não pagasse seria executado na cruz. Muitas pessoas, segundo os estudiosos, mas muitas pessoas, era de vala, era de ruma, como diz o outro. Sabe, aqueles 15 que estão ali foram pegos no imposto de César, não pagaram imposto, foram executados. Então veja a atenção, dentro do templo, aonde esses homens estão dizendo: Senhor, será que a gente não está pecando contra a lei de Moisés? Porque a palavra lícito significa literalmente isso. Seria um crime, um pecado contra a lei de Moisés. Então, além de ter a atenção do Império Romano pelo tributo, tinha a atenção dos religiosos. Pagamos ou não pagamos? Vamos lá. O senhor não é sábio? Aqui, mestre. Não diz a verdade de Deus? O senhor não julga tudo com justiça? Não faz acepção de pessoa? Que maravilha! Nós vamos pagar ou não vamos pagar? Como é que a gente sabe que esse tributo era o de César? Porque eles mesmos dizem. Pastor, qual seria o outro tributo? Por exemplo, Mateus 17, 24 ao 27, inclusive é o único texto que aparece dos 4 evangelhos. Você lembra da história que Jesus manda Pedro pescar um peixe e ele tira do peixe 2 dracmas? Vocês lembram disso? Está lá em Mateus 17, 24 a 27. Qual é o contexto? É que chega o pessoal do templo e diz assim: bora, cadê o tributo do templo? Era um tributo feito para a manutenção do próprio templo. E não era um denário, como diz esse aqui. Era um tributo de 2 dracmas, um pouco maior. E Jesus responde diferente a Pedro. Jesus diz: será que os filhos deveriam pagar? O dono da casa deveria pagar tributo? Não, Pedro. Mas para que eles não se escandalizem, vai lá, pesca um peixe. Você vai pegar um peixe e dentro do peixe vai ter 2 dracmas e você vai pagar o meu e o teu. Estamos quites com deste tributo levítico que, segundo os estudiosos, eram chamados. Não da lei, mas era um tributo para a manutenção do templo que Herodes fez. Salve alguma informação aqui, histórica. O próprio Herodes, que fez o templo, ele tinha gerência sobre o templo. Olha como estava a situação, irmãos. Na ocasião da época de Jesus, tinha 2 sumos sacerdotes. Isso aí já era erradíssimo. Já tinha uma conotação política. E por causa que a dinastia herodiana tinha feito o templo, eles tinham esse trânsito eles capitalizavam dentro do templo. Agora, isso são informações extra-bíblicas que eu não acho que é longe da realidade.
conforme diz no Mateus 17, quando chegam para pedir o tributo para Jesus. Mas esse tributo aqui não é esse do templo. Esse tributo, de fato, era o tributo de César. E para piorar a situação, no versículo 15, irmãos, Jesus vai trazer a excelência do maravilhoso conselheiro em sabedoria. E antes dele de responder sim ou não, porque se ele dissesse sim, ele estava ruim com quem? Se ele dissesse sim, é lícito pagar o tributo a César, ele ficaria ruim com quem? Com os judeus. Se ele dissesse não, ele poderia ficar ruim com os herodianos e com alguns outros judeus também. E sobretudo com César, aonde eles poderiam denunciar Jesus de insurreição, de levante. Alguém está se rebelando contra o império. Olha, então Jesus, em sua sabedoria, Jesus diz, me dá aí uma moeda. Veja aí, irmãos, versículo 15. Conhecendo a sua hipocrisia, primeiro ele diz, por que vocês me provam? Por que vocês me testam? É como se dissesse assim, vocês não me conhecem ainda, não é? Vocês não sabem quem sou eu, não é? Vocês são tão sabidos, religiosos, pessoas articuladas, estou falando dos herodianos, inteligentes. Por que vocês me provam? Por que vocês querem me pegar? Aí, continuando o versículo 15, ele diz, trazei-me uma moeda para que eu veja. E trouxeram uma moeda. Veja, irmãos, Jesus não tinha uma moeda no bolso. Não estou falando aqui, não estou pregando sobre a pobreza extrema, não é isso. Mas esse símbolo, trazei-me uma moeda, um denário, é muito importante para o que vai acontecer agora. Quando ele diz, versículo 16, que trouxeram uma moeda e ele pergunta de quem é esta imagem e de quem é essa inscrição, de quem é essa esfinge, de quem é esse dizer na moeda. E eles disseram, a resposta foi deles, viu? De César. Irmãos, o que é que tinha naquela moeda? Bom, a Bíblia não diz, concorda? Só diz que era algo que aludia a César, concorda? Mas graças a Deus pela arqueologia e graças a Deus pela história. Tem textos bíblicos, irmãos, abrindo um parêntese, tem textos bíblicos que você não vai seguir adiante no entendimento deles se você não recorrer, muitas vezes, a assuntos como a arqueologia e a história. Ok? E a arqueologia e a história vai dizer, isso é quase que unânime, vai dizer que naquele denário, na época de Jesus, que Tibério Augusto era o imperador, em um lado da moeda tinha Tibério César e a esfinge dele em perfil. No outro tinha, aí aqui alguns vão dizer que algumas moedas tinha a mãe de Tibério César e outras moedas tinha o próprio Tibério César vestido de olha só, de sacerdote. E a inscrição atrás tinha assim, Tibério César, filho de Augustus, o divino, o pontífice. Tudo em latim. Tudo no vernáculo mais nobre ali. O Império Romano, sobretudo, em fala com latim. Então perceba, pastor, por que essas informações são importantes? Atenção, presta atenção. Jesus está aonde, irmãos? Qual é o ponto aonde Jesus está agora aqui? Ele está dentro da onde? Não é difícil não. Vamos pensar.
Jesus está onde tendo essa conversa? Jesus está no templo. Desde o capítulo 11 ele está dentro do templo. Ok? Jesus já tinha sido provado em sua autoridade e ele cala o sinédrio. Agora Jesus está sendo testado pela hipocrisia deles. E dentro do templo, eles perguntam: é lícito ou não é pagar o tributo a César? Antes de Jesus responder, ele pega uma moeda que seria o pagamento, um denário, dia de uma jornada de trabalho, e diz: de quem é essa inscrição e essa esfinge aqui? Tibério César. Está dizendo, inclusive, que ele é o sumo sacerdote, porque o imperador romano rogava para si a atribuição de divino. Jesus estava onde, irmãos? No templo. E quem é o divino na história? Quem é o divino na história ali? O próprio Jesus. E eles estão rejeitando o divino. E mais ainda, eles tinham uma moeda no bolso. A moeda que era uma blasfêmia. Ah, pastor, mas era para pagar o imposto, tudo bem. Mas Jesus está mostrando a eles a hipocrisia deles. E é dentro desse contexto que ele diz: se aqui é de César, você vai dar isso aqui a quem? A César. Mas dentro desse templo, o que é de Deus, vocês devem dar para quem? E qual era a condição espiritual do povo, irmão? Sobretudo da liderança? Uma figueira sem fruto. Um templo que parecia mais um covil de ladrões. E agora eles estavam maquinando pegar Jesus em um grupo totalmente distinto com um propósito: herodianos e fariseus, na total hipocrisia e covardia. E Jesus está dizendo na cara deles: aquilo que é de Deus vocês não estão dando. Por isso que eu disse aos irmãos, quando a gente se aproximar de um texto, cuidado quando for fazer logo a aplicação. Porque o contexto é esse. Homem, Jesus não está pensando em democracia, não está pensando em Alexandre de Moraes. Claro que tudo isso pode ser aplicado. Já já eu vou falar algumas coisas na aplicação final. Mas aqui Jesus está dizendo: vocês estão dando para Deus o que é devido? Porque se essa imagem aqui é de Tibério César, o que é que está escrito em vocês? O que é que está escrito em nós, irmãos? Nós somos ou não somos a imagem do Deus invisível? A Bíblia diz que fomos criados conforme a sua imagem. Então, por criação, todo ser humano, aqui especificamente os judeus, mas todo ser humano deve dar tributo a Deus, porque nós pertencemos ao Criador. Percebe? Ele imprimiu a imagem dele em nós. Pastor, como é que você vê isso no texto? Irmãos, não é claro, mas é lógico que Jesus não está apenas trazendo uma resposta política, e Jesus não está sendo ensaboado aqui. Eita, pastor, Jesus ficou em cima do muro, não foi? Não! Jesus está sendo preciso como um maravilhoso conselheiro. Jesus está dizendo: vocês devem pagar esse tributo, estamos subjugados a Roma, é verdade? Mas cadê que vocês não estão pagando o tributo a quem é devido? A Deus, o que é de Deus. E aqui Jesus pega eles. Em sua sabedoria, irmãos, Jesus confronta a hipocrisia deles. E em sua sabedoria, Jesus faz uma distinção entre reino terreno e reino espiritual. As duas coisas que não devem se unir, mas elas elas não excluem uma a outra. Jesus está sendo celestial e ao mesmo tempo humano. Jesus disse: pague a César o que é de César. Não entra na questão se é justo ou não.
pague a César o que é de César. Nesse momento, céu e terra se juntam, mas eles não se confundem. Eles não se confundem. E o mais importante, irmãos, aqui é saber que Jesus está chamando a atenção dos fariseus e dos herodianos, que eles não estavam preocupados no que seria o tributo a Deus. E nem estava preocupado no que se referia o tributo a César. Eles só queriam pegar Jesus à prova. Então, na sabedoria de Jesus, trazendo aqui uma aplicação para a nossa vida, Jesus faz a distinção entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, mas isso não exclui a outra. Por isso que também nós precisamos de sabedoria enquanto estamos neste mundo. Então, irmãos, a igreja não foi chamada para governar ao lado de César. Porque quando a igreja governa junto com César, a igreja perde a sua atribuição de ser voz de Deus no mundo. Ora, se eu sou amigo do rei, se eu estou junto com o rei, é difícil falar mal dele, não é não? É difícil. E aí, trazendo agora uma aplicação bem contemporânea hoje, tem crentes que estão defendendo cegamente algum político. Não estou dizendo que você não pode ter uma preferência à luz de consciência e informação. É obrigação nossa. Mas a nossa obrigação não é com ninguém, irmãos, mas é com Jesus. Tão triste ver igrejas, irmãos, se gladiando, se pegando por causa de aspectos humanos do que é de César. Pastor, a gente vai ser totalmente alheio? Não estou dizendo isso. Há espaço. Mas antes de enfatizar o César, a pergunta é: será que eu estou dando a Deus o que é devido? E às vezes a gente fala de política, a gente fala de político, a gente fala de um espectro político, mas quando a gente vai olhar para a nossa vida espiritual, está uma lástima, está um descaso, não existe fidelidade ao Senhor em coisas mínimas, mas a gente é um leão quando a gente defende política. Ô irmãos, tem algo errado aí. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não pode, em certa medida, se envolver com as esferas nessas categorias do mundo. Mas a questão é: e o que é de Deus? Você está dando de fato para Deus? Eu estou, amém. Então eu me calo aqui. E este é o ponto. A sabedoria de Jesus está trazendo aqui uma descontinuidade, atenção, entre o regime do Antigo Testamento e o regime do Novo Testamento, uma descontinuidade. Por que eu digo isso? Porque no Antigo Testamento, o rei de Israel era totalmente ligado às questões religiosas do templo, concorda? Ele não era o sacerdote, não estou dizendo isso, mas ele tinha que julgar conforme a lei de Moisés. Ele era um representante de Deus na terra mesmo. Aqui Jesus está dizendo: isso acabou, eu sou o rei, você é rejeitado, você é crucificado, haverá um rei no futuro. Isso é outra história, mas aqui agora, dai a César o que é de César. A atribuição agora do que seria final da lei de Moisés, como o rei sendo o representante do povo em uma teocracia, descontinuou para a igreja, uma agência que promove o evangelho ao mundo. E aí a gente pode estar em certa medida entendendo política, é importante isso. Não estou dizendo que você seja alheio, por favor, mas essa distinção sábia, ela é necessária.
E essa descontinuidade entre a atribuição do rei para esse momento agora é importante. E esse desfecho se deu, sabe aonde? Quando Jesus tem aquele último diálogo com Pilatos. Você lembra quando o Sinédrio leva Jesus a Pilatos? E Pilatos tem um diálogo com Jesus. O Evangelho de João é o que mais registra esse relato. E aí Pilatos chega para Jesus e diz: vem cá, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar agora? Qual é a resposta de Jesus? Quem é que lembra? Nenhuma autoridade foi lhe dada, senão dada pelo céu. Jesus estava dizendo: eu sei que você tem, mas essa autoridade que você acha que tem, não é sua não. Foi Deus que deu. Então ali é o desfecho da descontinuidade. E aí a gente vai ver Paulo pregando sobre a relação da igreja com o império, né? É diferente de Estado hoje, diferente do nosso modelo de política, né? de relações entre cidades, entre o Estado. É diferente, mas em comum seja o imperador, seja o presidente, seja qualquer poder que está em vigor, o fato é que a igreja deve submissão ao governo. Romanos 13 diz isso. 1 de Pedro 2, a partir do 13 diz isso. Romanos 13 e 1 de Pedro 2. Leia. Agora, pastor, é uma submissão cega? É uma submissão cega? Não, irmãos, claro que não. A própria Bíblia vai nos dizer que naquilo que as autoridades abusam contra a palavra de Deus, então importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto isso, mesmo a gente não concordando, o que a Bíblia diz é que a gente deve se submeter e orar pelas autoridades. Sabe aquela autoridade indigesta, que talvez você está até criando ódio no seu coração? Leia 1 Timóteo 2, que diz que a gente deve orar pelas autoridades, para que eles sejam salvos. Pode ser que a igreja tenha perdido isso, por conta de uma preferência até legítima, no que se refere ao espectro político. Concordo, mas a gente não pode perder a nossa vocação, meus irmãos, que é uma esperança escatológica. Venha o reino de Deus e a sua justiça, porque este mundo, irmãos, seja democracia, seja imperialismo, seja qualquer modelo que for, nenhum é perfeito. Só haverá um governo perfeito, que vai ser o reino de Jesus. Todos os outros reinos humanos têm as suas falhas, então não se iluda. Eu tenho minha preferência, eu acho que um modelo é melhor do que o outro, mas jamais eu posso romantizar e achar que vai ser a solução do meu problema. Não. E às vezes Deus até permite coisas acontecer. Talvez alguém que a gente não queria de jeito nenhum está no poder para testar o nosso coração, se a gente está orando por eles ou não. Se você não se convencer, não sou eu que vou convencê-lo, talvez 1 Timóteo 2, de 1 a 4, lhe convença para você orar pelas autoridades constituídas. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a autoridade da palavra de Deus. Agora, se você me convencer ao contrário, eu me calo aqui e peço perdão à igreja. Você tem orado? Eu tenho orado? Já confessei o meu pecado, irmãos. Já confessei o meu pecado. Finalmente, irmãos, a sabedoria do maravilhoso conselheiro traz um equilíbrio entre mundo e céu. Isso não é ser isento, mas é de fato entender nas esferas daquilo que Deus quer para a nossa vida, verdadeiramente evidenciar quem nós somos. Aí agora a pergunta não é, esqueça agora dar a César o que é de César, que aqui a gente pode discutir se é justo, se não é, até que ponto a gente vai. Mas a Bíblia diz que devemos dar.
Mas agora a última pergunta de hoje é: você tem dado a Deus o que é de Deus? Porque a gente fica muito nessa frase, né? Dá a César o que é de César. Aí eu não vou dar não, que é injusto, é corrupto, é um governo corrupto, é isso, tá certo. Vamos esquecer a esfera humana agora, que a gente está enfatizando muito isso, tá. Você tem dado a Deus o que é de Deus? E o que é de Deus? Muitos pegam aqui apenas o aspecto da moeda. É muito mais do que isso, irmãos. Está contido isso, a moeda. Mas é a nossa própria vida. Lembra como Paulo usa a linguagem litúrgica do Antigo Testamento para dizer que nós devemos nos oferecer diante do altar de Deus como um sacrifício? Então pense, Jesus está no templo, olha só, Jesus está no templo, Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus. E agora a gente pega uma revelação progressiva de Paulo, Romanos 12, e ele diz: ofereçam-se a Deus como um sacrifício. Dá a Deus o que é de Deus, irmãos, é porque é tudo dele. Não existe a palavra é meu. O que deve existir no nosso coração é um senso de gratidão, porque tudo é graça. A saúde que eu tenho, a vida que eu tenho, os bens que eu tenho, na realidade eu não tenho nada, tudo vem de Deus, irmãos. Quando a gente pensa nessas categorias, amplifica muito mais. Esse tempo que você acha que é seu, não é seu. Não é seu. Que a gente usurpa de Deus. Um mínimo culto desse, 1h30, 1h40, eu faço dele o que eu quiser. Até porque talvez é apenas uma muleta na minha vida. É algo que eu posso desconsiderar. E a gente acha que é nosso o tempo. Não é meu, não é seu. A esfinge nossa, o que está em mim e você é a imagem de Deus. Então você é meu, a sua mente é minha, o seu coração é meu, a sua vida é minha. Aí a gente reclama, porque a pregação está demorando. Porque a nossa mente não é dele, o nosso coração não é dele. A gente não tem tempo para Deus, a gente dá o resto para Deus. E Jesus está olhando para aqueles fariseus e herodianos e está dizendo assim: vocês estão dando a Deus o que é dele? Agora esqueça herodianos e fariseus, nós aqui. Eu pergunto a vocês, e eu já fiz essa pergunta para mim: o que é de Deus? A gente já sabe, o que é de César, está lá, esfinge, a careta dele, a palavra que ele é não sei o que, babá. Então dá a ele, certo? Mas o que é de Deus? O que é de Deus? Categorize aí. Eu vou ajudar você. Se você tivesse uma caneta e um papel, você botava uma palavra só. Dai a Deus o que é de Deus. Você pega o papel e bota a palavra. Tudo. Porque tudo é dele. Ele tem direito de todas as nossas moléculas, de todos os nossos centímetros, de todos os nossos pensamentos. Ele tem direito de tributo a tudo, porque somos dele. É a imagem dele em nós. Então, por isso, irmãos, precisamos nos arrepender, porque a nossa vida muitas vezes não é dele, o nosso serviço não é dele. O nosso senso de gratidão é ingratidão, é insatisfação e não é dele. E vamos deixar agora de lado o que é periférico. Não estou dizendo que não é importante, mas é periférico. Deixe de lado as questões políticas. Mais uma vez, não é que é importante, mas é periférico. E volte a essa frase hoje: dai a Deus o que é de Deus. E talvez eu e você tenham sido sonegadores de imposto, porque não temos dado o que é de direito ao Senhor. E às vezes Ele tem pedido tão pouco, irmãos. Tão pouco.
E a gente tem roubado. A gente tem dito, isso aqui eu não dou não, Senhor. Que possamos nos arrepender hoje, irmãos. E não ser hipócritas, chamando Jesus de mestre, de isso e aquilo. Mas não dá a Ele o que é direito dele. Essa discussão aqui deveria ter sido uma explosão no templo. Deveria ter vindo os zelotes, junto com os herodianos. Zelote é outro grupo político que a gente nem vou falar agora. Era para ter tido uma quebradeira no templo agora. Mas não aconteceu não. Sabe o que é que aconteceu no versículo 17? E eu concluo, vou orar. Olha o que aconteceu no versículo 17, após Jesus falar, dai a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Todo mundo ficou de queixo caído. Dai a Deus o que é de Deus. Está assim na sua versão? Palavra final do versículo 17. Admiravam-se dele. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o maravilhoso conselheiro. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Como esse texto me abriu os olhos de quanto eu tenho negligenciado, sonegado, roubado do Senhor o que é devido ao Senhor. Me ajude, eu te imploro. Assim também eu peço pelos meus irmãos que já têm certeza de salvação, que já são teus, e a imagem do Deus vivo está sendo impressa na vida de cada um pela ressurreição de Jesus. Que esta igreja não possa ser a igreja conhecida com a imagem de homens, seja eles quem for, que essa igreja seja conhecida com a igreja que tem a imagem impressa do Deus invisível na pessoa de Jesus, e a gente poder dar ao Senhor o que é do Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para lidar com as questões terrenas, com questões que envolvem César, por assim dizer. Nos dê entendimento, a gente não pode ser alheio, mas também não podemos idolatrar os homens. E que a nossa devoção, a nossa lealdade, a nossa convicção, o nosso amor, a nossa paixão, o nosso coração, a nossa mente seja para Jesus. Dar a Jesus o que é de Jesus. Senão a nossa vida estará em desequilíbrio, eu diria em pecado. Eu peço, se há alguém aqui em nosso meio que não tem Jesus Cristo como de fato esse absoluto Senhor, que tem direito a todo o seu ser, que hoje seja o dia dessa pessoa se entregar a Jesus, reconhecer o seu pecado, confessar que é um merecedor do castigo vindouro, mas que em Jesus Cristo ele recebe perdão e restauração. E agora, com a imagem restaurada de Deus nele, ele pode viver dando ao Senhor o que é devido. Se há alguém em nosso meio que não tem Jesus, que hoje seja o dia da sua salvação. E eu peço por todos os crentes aqui, começando por mim, por minha família e pelos meus irmãos, a família da fé, que hoje à noite saiamos com esse pensamento em nosso coração. Será que eu tenho dado a Deus o que é de Deus? O Senhor nem pede muito. O Senhor nem pede muito. Mas mesmo assim não temos dado. Se essa é uma verdade, Senhor, que o Senhor nos traga arrependimento esta noite. Pois eu oro
no nome de Jesus. Amém.